Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 328. E no episódio de hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que é importantíssimo para todo e qualquer profissional. Por que falar inglês é decisivo para a sua carreira? E olha só, mesmo com várias opções de escola de idiomas no Brasil, pouco mais de 5% da população brasileira fala inglês e menos de 1% domina o idioma. Bruno Simantobi é CEO e fundador da Transfer English. Ele tem formação superior em Direito pelo IBMEC e também estudou Administração de Empresas na PUC do Rio. E também empreendedorismo na Universidade de Tel Aviv. Ele tem ampla experiência em negócios digitais e criação de modelos de negócios escaláveis na internet. E foi a partir dessa experiência que o Bruno enxergou uma oportunidade no mercado de aprendizado em inglês e ele vai compartilhar toda essa história agora aqui com a gente. Bruno Simantobi, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Fala, Leandro. Prazerzaço estar aqui contigo, com todo mundo. Muito bem. Ô, Bruno, vamos começar contando essa história, né? Como é que você criou a Transfer English, que é um sucesso no Brasil inteiro, já tem agora um processo de expansão internacional. Então, eu queria que você contasse para a gente, né, como é que foi o estalo, né, quando é que você teve essa ideia e como que foi o processo, né, para criar esse negócio de tanto sucesso. Bom, vamos lá. Acho que para explicar isso, a melhor maneira de explicar é voltando bastante assim e me entendendo como pessoa, né? Eu sou aquele clássico rebelde que você sabe, que nunca se encaixou direito ali no mercado e sempre buscou fazer as coisas meio que fora da caixa. Então, como você bem falou aí, eu sou formado em Direito, eu cheguei a estudar Administração também, só que no mercado em si, eu não me sentia realizado. E eu sempre tive uma veia criativa muito forte. Então, eu comecei a buscar soluções e foi no empreendedorismo assim que eu me encontrei, basicamente, entendeu? O caminho, assim, foi bem árduo, eu posso te falar. Hoje a gente está falando da Transfer, mas se a gente for elencar em projetos, né, a Transfer é basicamente a minha 10ª jornada, 10º projeto, assim, redondo, 10º. Antes disso, assim, foram 9 coisinhas que, assim, algumas engrenaram um pouco mais, outras um pouco menos, mas, assim, nada, assim, deu aquela porrada e foi tão forte quanto a Transfer. E, basicamente, a ideia veio do seguinte, né? Obviamente, muita experiência, muita vivência de negócios, né? E basicamente entender duas coisas. Primeiro, se eu quero criar um negócio muito grande, eu tenho que jogar num mercado que seja muito grande. E para poder jogar no mercado que é muito grande, eu preciso ter um diferencial muito claro. E a maioria das pessoas, elas erram nesses dois pontos, tá? Eu acho que a gente podia até estender isso um pouco mais para frente, mas eu já vou entregar o ouro, assim, quem captar isso já vai entender de cara e já vai ter muito mais probabilidade de ter sucesso nos próximos projetos, porque basicamente é isso. Você precisa de um bom mercado para você atuar e de um bom mecanismo de diferenciação, mecanismo de solução, tá? Muitas pessoas pensam, e eu pensava assim também, quando eu comecei a empreender, e daqui a pouco eu posso contar mais profundamente o que eu já fiz e etc., eu tentava achar um nicho de mercado inexplorado. Algo que ninguém estivesse jogando. Tipo, caramba, encontrei esse nicho aqui, vou dominar esse nicho. E hoje eu não penso mais dessa maneira. Eu penso que a coisa mais importante é timing no negócio, tá? E se você for, existe um estudo, inclusive, se você for analisar a taxa de sucesso e, na verdade, a taxa de fracasso da maioria das startups, o motivo é timing. Ou seja, as pessoas vêm com ideias geniais, só que às vezes cedo demais, ou então tarde demais. E o mercado ele não está preparado para aquilo. Inglês é um problema latente, tá? Principalmente no Brasil. A gente está falando de um mercado endereçável de mais de 200 milhões de pessoas. Então, é um produto que a gente chama de topo de funil. É um produto que se adequa na vida de todo mundo, né? Então, eu tenho um total addressable market muito maior. Galera aqui, dos administradores vão entender o que eu estou falando. Então, eu consigo escalar esse produto muito mais do que qualquer produto mais nichado. Imagina que eu vendesse, sei lá, fantasia de cosplay, tá? Que é algo extremamente nichado. Eu não conseguiria nunca escalar esse projeto a números que a gente escalou a Transfer tão rápido. Justamente por causa disso. Só que agora a pergunta é, como é que a gente entra num mercado, né, que em tese, né, eu odeio essa palavra, mas eu vou falar aqui, está saturado. Justamente você tendo um mecanismo de solução muito claro.
Porque quando você tem um mecanismo de solução muito claro que se difere daquilo que as pessoas estão oferecendo no mercado, todos os olhos se voltam a você. E basicamente já é um mercado pujante, já tem gente buscando aquilo. Então eu não acredito que a gente gera demanda no negócio, a gente canaliza essa demanda já está sendo levada para algum lugar e a gente canaliza ela para uma solução ainda melhor. Cara, muito bom. Tem vários pontos aqui que eu queria pincelar. O primeiro deles, né, que você falou que está na sua 10ª jornada empreendedora. E como que isso é importante assim, para o nosso público, para quem está nos assistindo, ouvindo, saber que é muito difícil o empreendedor acertar de primeira. É muito difícil. Então, assim, são raros os negócios em que o empreendedor começa aquele negócio e ele vai, enfim, né, se dedicar por um longo tempo e que vai ser o negócio da vida dele, que vai ser um grande sucesso. E é muito importante ter essas experiências, embora você coloque toda a energia para que cada uma dessas experiências dê certo, né? Muitas vezes não é o que acontece, mas essa jornada ela é fundamental porque você vai aprendendo, você falha, você aprende, vê o que dá certo, as experiências que você tem, né, num negócio anterior, você inevitavelmente aquilo ali vai servir como base para o seu próximo negócio. Então, é importante, né, que os empreendedores iniciantes, aqueles que estão começando, né, não se preocupem tanto, né, se esse negócio que ele está começando agora não vingue assim, né, de forma que tenha um sucesso tão grande, né, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida. E digo mais, assim, todos os meus projetos, eu sempre tive essa cabeça de, cara, eu nunca estou errando, eu sempre, ou eu estou acertando ou eu estou aprendendo. Boa. Então, eu não seria capaz de criar Transfer English se eu não tivesse criado outros 9 projetos antes. Não seria capaz. Não seria. Eu tenho certeza absoluta, afirmo categoricamente. Com certeza a gente só conseguiu produzir esse case por causa das nossas experiências prévias. Entendeu? Então, a experiência, a prática ensina muito. Tá? A teoria é importante, mas a prática, nada como a prática. Sabe? Muito bom. Até aqui, citando aqui o poeta espanhol, o Antônio Machado, né? Não existe um caminho, o caminho se faz ao caminhar. Né? Então, isso é muito importante para o empreendedor também ter consciência disso, né? Que todo caminho que ele vai trilhando é o caminho de aprendizado, né? E isso é fundamental. Foi esse caminho que você trilhou, que chegou, né? Que fez você chegar à criação aí da Transfer English. E um outro ponto que eu queria ressaltar, eu falei aqui no comecinho do programa, da apresentação, é que o inglês no Brasil, ele ainda é algo muito incipiente, né? Pouquíssimas pessoas realmente falam inglês ou compreendem inglês e pouquíssimas são aquelas que podem dizer que realmente têm fluência no idioma. Então, assim, o mercado, como você falou, né, o seu mercado, ele é praticamente infinito nesse sentido, né? Porque aí a gente está falando de milhões e milhões e milhões de pessoas, né, Bruno? Exato, exatamente. O que é meio bizarro, né, de ver, porque hoje em dia, assim, eu costumo falar que o inglês ele salvou a minha vida, né? Então, justamente para poder... É uma cascata, é como se fosse um dominó, né? Eu acabei de falar que essas experiências antigas, elas fizeram eu construir a Transfer English. Mas o que também fizeram eu estar apto a fazer outras coisas antes da Transfer foi o fato de eu saber falar inglês. Por quê? Vou te dar um exemplo. Como você bem falou, sou formado em Direito. Eu tentei um tempo na época advogar e tal, trabalhei em escritório de advocacia, cheguei a trabalhar no tribunal e etc. E eu realmente não gostava, assim, eu era muito infeliz mesmo, assim, de ter crise de ansiedade, de pipocar espinha na minha cara, assim, depois dos 20 e poucos anos, sabe? O que é muito, muito esquisito. E eu sabia que aquilo ali estava errado, eu queria fazer algo diferente. E o inglês, cara, ele me ajudou muito, porque nesse momento eu fiz uma transição que foi justamente fazer esse curso de empreendedorismo em Israel. E aí foi uma história que eu fui para Israel, eu arrumei um programa lá que era um programa que tinha esse curso de empreendedorismo, e eu conseguia um estágio junto. Então eu busquei um estágio, tinha várias empresas israelenses que adorariam ter basicamente um funcionário ali quase que de graça, né? Então, porque é uma mão de obra ali barata ali para eles e eu estaria aprendendo também. Então eu consegui entrar numa empresa
que era uma representante comercial de máquinas pesadas, tá? E como eu não falo hebraico, tá? Mas eu falava inglês. E como eu falava inglês, a única coisa que eu poderia fazer ali naquela empresa seria um trabalho, né, relacionado... eu teria que trabalhar o tempo inteiro em inglês. Não daria para trabalhar na língua nativa. E o trabalho que me colocaram para fazer ali era basicamente prospectar empresas para que a gente pudesse fechar contratos de representação comercial dentro do território israelense. Então, eu basicamente comecei a entender como que você vai atrás de um cliente. Como que você começa um negócio. Porque, tipo assim, a ideia era assim, a gente quer representar, por exemplo, uma fábrica de trator, tá? Por exemplo, aquela Caterpillar lá, a gente representava Israel, por exemplo, que é a maior zona. Como é que a gente fecha? Como é que a gente chega nesse cara? Né? Como é que a gente chega no decision maker ali? Como é que a gente faz um pitch? Como é que a gente mostra que pode ser interessante a gente fazer parte do negócio, distribuir para eles em Israel? Então eu fui aprendendo ali. A partir daí, a minha mente empreendedora já começou a pensar assim, cara, eu vou... isso aqui é só basicamente um summer job, enquanto eu faço o meu curso de empreendedorismo, e eu vou voltar para o Brasil e eu preciso ter alguma coisa. Cara, eu tô num dos maiores hubs de tecnologia do mundo, que é Tel Aviv. Tá? Todas as empresas lá, eles fazem para fora, né? Porque é muito pequeno. Né? Israel é menor que Sergipe. Então, assim, o mercado endereçável que a gente acabou de falar aqui, que é muito importante, para eles é minúsculo. Então, não vale a pena construir nada lá para dentro. Então, tudo que nasce já nasce para fora. O Waze, por exemplo. O Waze é israelense. Você acha que o Waze nasceu em hebraico? Não, o Waze nasceu em inglês. Nasceu para fora. Então, peguei muito esse insight lá de fazer um negócio grande, mercado grande, global, etc. E aí, nesse momento, eu encontrei um gadget médico lá, que eu comecei a negociar com o cara, justamente para poder representar isso no Brasil. Foram meses de negociação, a gente conseguiu chegar até os finalmente, etc. No final das contas, acabou não dando certo, por causa de burocracias, basicamente custo do Brasil. Tá? Um monte de penduricalhos que tinha que entrar ali e tal, o custo acabava ficando muito alto, eu não tinha também o capital necessário para poder injetar, o CAPEX era muito, muito alto, né? Para quem não está habituado com esse termo, basicamente Capital Expenditures, que é o dinheiro que você tem que aportar de início para poder começar esse negócio. Era muito complexo e aí foi mais um negócio que foi engavetado. Tá, mas eu cheguei a desenvolver, cheguei a abrir empresa, importadora e tudo mais. Foi um desses 9 aí, né? E a partir disso, o que eu aprendi? Isso aí, eu aprendi 2 coisas. Primeiro, eu usei o meu inglês, tá? Porque se eu não tivesse inglês, primeiro que eu não poderia estar trabalhando em Israel, não teria aprendido a prospectar cliente. Segundo, não conseguiria negociar com o israelense porque se eu não falasse inglês, basicamente. E não teria chegado à conclusão do que é CAPEX. Entendeu? Precisou abrir uma importadora para eu entender que eu não estava apto a desenvolver um negócio daquele modelo. E aí eu começo a entender um pouco melhor de modelo de negócio. Eu falo, cara, eu preciso de um negócio que seja um pouco mais asset light, entendeu? E aí eu comecei a fazer... aí, tipo assim, eu tava pensando muito em produto físico nessa época, né? Porque era um gadget médico, etc e tal. Aí eu pensei, cara, se eu pudesse importar alguma coisa, mas que eu pudesse vender antes e entregar depois, né? E aí eu descobri o conceito de triangulação. E aí comecei a criar e-commerces sem estoque. Eu tinha só uma relação com o fornecedor, e esse fornecedor me provia fotos e vídeos e tal do produto, eu fazia todo o material gráfico, construía um site, aprendi a construir site, aprendi a fazer tudo, aí depois como é que eu vendo isso? Aprendi tráfego, né? Como é que eu construo uma copy que seja interessante? Aprendi copywriting, e aí você vai aprendendo, aí você vai pegando marketing digital e tal. E aí que foi realmente quando começou a entrar um fluxo de dinheiro um pouco maior, que eu comecei a ver um fluxo de dinheiro um pouco maior, tá? Já comecei a estudar um pouco do meio, né? Porque antes disso eu já cheguei a fazer uns eventozinhos e tal, mas só pra galera entender. Então, uma coisa puxa a outra, né? Basicamente isso que eu tô falando. Não, que bacana, né? E também é interessante observar, né, que na formação empreendedora a gente acaba aprendendo várias coisas. Então, assim, você falou, comecei a aprender marketing digital, comecei a aprender copywriting e tal, e que são competências que
Nem todo empreendedor ele precisa dominar para colocar um negócio de forma alguma, mas que de alguma forma elas compõem assim um arsenal interessante, né, quando você começa a empreender, principalmente, né, nos meios digitais. E eu sempre recomendo assim para as pessoas, assim, quando me perguntar, eu faço curso de quê? Eu disse, cara, faz um curso de copywriter, né? Isso aí vai usar para tudo na vida, independente, não é para você ser um copywriter e viver disso, né? Mas você acaba utilizando também mais na frente em várias atividades, até para escrever um e-mail para um potencial cliente você utiliza essas técnicas, né? Mas, Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você mencionou várias vezes, eu já falava inglês. Onde é que você aprendeu inglês, né? Qual foi o teu método inicial para aprender inglês? Então, isso é até engraçado, porque eu demorei muito para aprender inglês. Eu era aquele aluno burrinho da sala de inglês, entendeu? Eu literalmente matava as aulas de inglês porque eu tinha vergonha quando o professor me expunha no meio da classe, fazendo perguntas e etc. E eu me sentia acuado ali, eu não sabia responder, eu não entendia às vezes o que ele falava. Por quê? Porque basicamente eu fiz uma transição de colégio. Eu estudei até uns 10 anos de idade, até os 10 anos de idade eu estudei no colégio, e depois eu estudei mais 2 anos em outro, que eram 2 colégios um pouco com inglês bem fraco. E mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu fui cuspido num outro colégio que tinha um inglês forte. Então todo mundo da sala já tinha aprendido inglês desde mais novinho. E eu não, meu inglês era horrível, assim, sabia, sei lá, the book is on the table, sabe? Tipo, yes or no. É isso só, não sabia mais nada. E eu ficava literalmente boiando na aula. E foi justamente esse incômodo, essa vergonha que, a priori, eu me acuei, mas logo depois eu notei o seguinte, falei, cara, eu não posso ficar me escondendo, entendeu? Eu preciso aprender esse negócio. E aí eu comecei a correr atrás. Minha mãe, eu falei com a minha mãe e tal, aí ela me matriculou num cursinho, mas eu não gostava do cursinho, era horrível, eu não gostava das aulas, era chato, entendeu? E aí eu comecei a basicamente desenvolver a minha metodologia de estudo, né? Porque chegou num momento que eu notei, isso foi, acho que se não me engano, eu já tinha uns 17 anos, assim, mais ou menos, né? Eu comecei a ver que, tipo assim, cara, inglês é importante. Eu quero ter inglês, então começou a ser um interesse para mim. Então eu falei, cara, eu vou dar um jeito. E aí eu comecei a estudar por conta própria. Assim, e eu meio que montei a minha metodologia de aprender. Muito baseado inconscientemente em paralelos linguísticos, que é um dos pilares que a gente utiliza na Transfer English por acaso, porque eu não tinha a menor ideia do que era isso na época. Que era basicamente, eu tentava buscar palavras similares e eu associava isso. E eu fui aprendendo as primeiras palavras assim, né? Hoje em dia a gente tem uma metodologia muito bem estruturada que parte disso até, né? O que é curioso. Mas, cara, levou tempo. E muito esforço, assim, porque não tinha nada consolidado, né? Então eu meio que fui aprendendo na marra. Porque, assim, você falou um negócio que eu também concordo, né? E eu também comecei a aprender inglês dessa forma, que é nas escolinhas de inglês. E eu acho que é meio que um consenso, né? É um método muito chato. Eu não sei como é que está hoje em dia, deve ter evoluído, né? Mas, assim, eu quando penso, preciso fazer aulas de inglês, eu jamais penso em ir para uma escola, essas que, enfim, né? Porque eu não tenho mais saco, entendeu, cara? Então... E é chato, né? A maior parte, enfim, né? Não citando nenhuma aqui em específico. Mas o que é interessante é que você falou assim, você tinha falado assim que esse mercado estava um pouco saturado, assim meio que entre aspas. E eu assim eu não enxergo dessa forma. Vejo assim que tem essas escolas de inglês, essas escolas tradicionais, né? Do ensino presencial. Mas no online existe um universo ainda de oportunidades, né? Não sei como é que você enxerga essa questão. Mas, por exemplo, assim, a gente tem Duolingo, uma ferramenta, nós temos plataformas que intermediam contato entre o aluno e um professor nativo.
E assim, mas assim, existe muito espaço ainda para soluções inovadoras. E vocês criaram uma, né? Através de uma plataforma de streaming. Achei super interessante o modelo da Transfer English. Mas assim, você citou que tem um mecanismo. Eu queria até que você citasse de novo esse termo. Achei super interessante, né? Um mecanismo de diferenciação, um método. Conta aí pra gente, né? Qual que é esse mecanismo da Transfer English, Bruno? Então, vamos lá. Leandro, eu vou pegar uma fala que você acabou de falar aqui. Você estava citando as escolas de inglês e você disse que deve ter evoluído e etc. Eu te afirmo, não evoluiu, tá? E é justamente por isso que a gente entrou nesse mercado. Eu vou falar uma linguagem um pouco mais de marketing aqui, porque nosso público é mais administradores e tal, então a gente está falando mais de negócio. O meu interesse não é ficar fazendo jabá para minha empresa. Então, meu negócio é bom, quem quiser conhecer, que conheça, mas acho que eu tenho mais a agregar aqui na questão do business em si. Tá? Então, acho que é o seguinte, quando a gente vai entrar no mercado, primeiro a gente faz uma análise retroativa desse mercado. Tá? Como é que as pessoas estão resolvendo esse problema? Tá? Como é que começa isso? Basicamente, na época da guerra, os soldados, quando eles precisavam infiltrar territórios inimigos, eles precisavam falar inglês para poder infiltrar justamente esses territórios. Né? E aí surgiu uma metodologia lá que era o Grammar Translation. Tá? Que eles começavam a meio que bater repetição, muita repetição, assim. Então, basicamente, você aprendia como se fosse um papagaio, sabe? Você aprendia a falar uma frase ali, mas você não conseguia conversar, porque você não entendia de fato o que você estava falando. Você só aprendeu ali algumas coisas, né? Aí depois, isso deu uma morrida. Só que, com a globalização, tá? Com os mercados entrando e etc., voltou essa necessidade do inglês. E aí, justamente, surgiram as escolas de inglês. E aí, basicamente, de onde que surgem as escolas de inglês? Tá? Quem que está apto para ensinar inglês? A galera da academia. E a galera da academia, não necessariamente academia muito de línguas super top, assim, mas a galera da faculdade de letras. Né? E como é que você aprendeu português na escola, por exemplo? Você aprende lá o eu, tu, eles, nós, vós, eles, aquela gramática, não sei o que e tal. Então, o inglês eles ensinaram da mesma forma, aprenderam a ensinar da mesma forma. Né? Basicamente isso. Depois, nos anos 90, teve um desdobramento chamado Communicative Approach, que foi esse negócio meio que tipo eles se rebelaram, falaram assim, não precisa aprender gramática, vamos aprender conversando. O que é ótimo. A gente também não gosta de aprender por gramática. Mas gera um problema, que é aquele negócio do no Portuguese, speak in English, sabe? Você é repreendido e você não consegue pensar em português, você é obrigado a pensar em inglês desde o início. E isso se provou ser prejudicial, tá? Justamente por conta dessas análises. Países como Holanda, Canadá, Dinamarca, eles cunharam essa metodologia, tá? Isso já se aplica na academia há uns 80 anos, assim, já tem vários artigos, vários papers sobre isso. Só que não existe nenhuma instituição que trabalhasse com essa metodologia. E através de pesquisa, a gente conseguiu identificar isso, que é uma falha. Então, eu chamo esses desdobramentos de dobras de sofisticação no mercado. Então, você tem um mercado, né? E esse mercado, ele vai ocorrendo dobras de sofisticação. E aí, respondendo a tua pergunta sobre mecanismo é isso. É você encontrar uma nova dobra de sofisticação com um novo mecanismo. Ou seja, sempre uma solução melhor. Se a gente analisar o mercado financeiro, por exemplo, tá? Você vai ter várias dobras de sofisticação. Tá? Primeiro, na época dos nossos avós, aonde que você colocava o dinheiro? Poupança, né? Não, embaixo do colchão. Poupança. Ainda aí tem uma galera desse tempo aí. Tem uma dobra de sofisticação que é a poupança. Depois da poupança, dobra de sofisticação que às vezes, imóveis. Entendeu? Depois dobra de sofisticação ações. Depois dobra de sofisticação criptomoedas, NFT. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o mercado financeiro é um mercado que a gente chama de mercado sofisticado. Porque ele tem muitas dobras de sofisticação. E para você entrar porrando, assim, rasgando no mercado financeiro,
né? Eu digo, com um produto que vai ser um baita de um chamariz, você precisa de um mecanismo bastante sofisticado. E a gente notou no inglês que essas dobras de sofisticação, elas estavam até que defasadas. Bastava um mecanismo melhor para ser aplicado, que nesse caso é a transferência linguística, e a gente utilizar o seu português para você adquirir o inglês mais rápido, que é algo natural, porque a gente identifica que as duas línguas elas são oriundas da mesma base, que é o proto-indo-europeu. Todas as línguas ocidentais têm essa base no latim, a base alfabética é latim e proto-indo-europeu. Então você tem várias palavras parecidas. Isso, logo no início, você meio que, ao invés de sair do zero, você já sai do nível 3. Então você tem uma sensação de progresso muito mais rápido. Então essa metodologia ela se prova ser melhor de cara. Ou seja, a gente encontrou um mecanismo de solução e sofisticou esse mercado. A partir do momento que sofisticou esse mercado, as outras opções passam a ser piores. Como as outras opções passam a ser piores, o mercado consumidor acaba sendo canalizado para a gente. Cara, é impressionante. O que eu acho interessante, né, de toda... Eu, assim, concordo em gênero, número e grau com quem você está falando, né, com relação a esses incrementos, né, nos métodos e tudo mais, mas é como que vocês transformaram realmente, né, essa visão de criar um mecanismo único de transferência linguística, porque isso aí se traduziu em números fantásticos aqui para o negócio, né? Então, assim, foi um investimento inicial, me corrija se eu estiver errado aqui, Bruno, de R$125 mil e um faturamento no segundo ano de operação de R$30 milhões. Então, assim, é uma coisa assim, realmente impressionante. Assim, eu assim, não me recordo de algum negócio recente, né, com números tão expressivos, né, e um retorno assim tão grande. Como é que se deu essa explosão aí, Bruno? Então, só tem um errinho. Na verdade, foi no primeiro ano. Ah, foi no primeiro ano, foi mal. Olha, eu pensei que tinha sido no segundo ano, mas no primeiro ano, não. Então tá melhor ainda, cara. Cara, se deve justamente isso que eu te falei. É uma análise que a gente tem que fazer dessas duas coisas. Sempre mercado e mecanismo, tá? Primeiro, você define o mercado que você quer jogar. Tem que ser um mercado amplo. Um mercado escalável, tá? É uma demanda latente em inglês. Como, sei lá, se eu vendesse fantasia para cachorro, muito provavelmente a gente não teria faturado R$30 milhões, sabe? Não adianta, a gente pode ser a melhor fantasia para cachorro que seja. Tipo, não é um mercado muito aquecido, muito latente. Então, o primeiro mercado é importante, tá? E eu prefiro não ser aquele cara super visionário, né? Tipo o Elon Musk, que tá vendo lá o futuro, etc. Não, eu quero ver o presente. Eu quero sanar os problemas do presente, né? Então, o que as pessoas estão precisando agora? Pô, estão precisando falar inglês, é um problema urgente. E aí depois eu faço a segunda pergunta. Como que as pessoas estão resolvendo esse problema hoje? E aí a gente faz um estudo e descobre que essas dobras de sofisticação, elas estão defasadas. A forma que as escolas ensinam inglês é uma maneira ineficiente. E a partir do momento que a gente encontra uma metodologia melhor, superior, ou seja, um mecanismo melhor, a gente chama toda a atenção do mercado. Isso pode ser feito em qualquer nicho, qualquer mercado, entendeu? É só basicamente você trabalhar essa tese. A partir do momento que você encontra, e óbvio, é premissa básica que essa tese tem que funcionar. Então, assim, muitas pessoas acabam criando também, e isso é bom deixar claro aqui, principalmente no marketing digital, as pessoas criam mecanismos que não funcionam. Isso, cara, tem perna curta. Então, às vezes, você vai falar, mercado financeiro, que eu dei o exemplo, é muito claro isso aí. As pessoas inventam, o próxima atacada, como que você vai fazer 1 milhão em 7 dias? Entendeu? Com essa nova criptomoeda. Tipo, cara, qual que é o lastro que você utiliza para justificar isso, sabe? Não tem, às vezes não tem. E aí, realmente, não vai funcionar, não vai dar certo, não vai ser longevo. Agora, quando você identificar algo que funciona, né? Você cria realmente essa dobra de sofisticação. Assim como o Communicative Approach lá atrás foi uma solução melhor para o Grammar Translation.
Porque as pessoas estavam de saco cheio de verbo to be. E aí, de repente, chegou alguém e falou, cara, vamos ficar conversando em inglês. Pô, na época foi ótimo. Na época alavancou diversas empresas de inglês. Só que aí chega alguém, e como a gente, e diz, pô, beleza, é legal não ter gramática, mas você já chegando falando inglês, você cria, você repreende a pessoa, você cria uma situação um pouco vexatória às vezes. A pessoa fica acuada, ela não sente a vontade para progredir e ela desiste. Então a taxa de desistência... Isso é muito comum. Quando a pessoa está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, tem essa trava da própria timidez da pessoa, de falar uma palavra com uma pronúncia errada, enfim, aí você prefere não falar, não cometer o erro, que também é fundamental, né, no aprendizado, mas você prefere não passar pelo vexame, né, do que, enfim, né, do que enfrentar uma situação como essa. Bruno, mas me diz uma coisa, cara, com relação ainda às escolas de inglês, o modelo tradicional era que nem quando a pessoa precisava colocar um aparelho nos dentes, né? Isso era muito comum na década de 90. Se você fosse usar um aparelho ortodôntico, você passava 2, 3 anos com aquele aparelho, né? Então, mais na frente se descobriu que não tinha necessidade de tanto tempo, né, para fazer uma correção ortodôntica. E com o inglês era do mesmo jeito, né? A gente entrava na escolinha de inglês, você passava 6 anos para poder, enfim, tá formado em inglês, acabou o curso completo. Ou até mais que isso, eu nem sei, né? E esse sempre foi o modelo das escolas de inglês. Como é que então, assim, como é que vocês garantem? Porque a recorrência é importante para todo e qualquer negócio, né? E como é que você garante ou enxerga o futuro com relação a isso, Bruno, né? Porque os seus alunos, eles vão aprender inglês, eu não sei em quanto tempo, né, aplicando aqui o seu método, a pessoa é capaz, assim, de aprender realmente o inglês, né, de forma satisfatória. Mas depois que aprendeu, né, como é que você vai garantir ali a continuidade daquela recorrência ali do aluno? Então, basicamente é o seguinte, Leandro. Negócios de educação, eu tenho analisado muito isso ultimamente. Os negócios de educação, eles tendem a puxar um LTV antecipado. Tá? Então, se você for olhar uma Croton da vida, qualquer empresa assim, de educação um pouco mais formal, basicamente eles fazem dinheiro vendendo uma graduação de 100 mil reais em 5 anos. Né? Ou então uma pós-graduação de 30 mil reais em 1 ano e meio, 2 anos. No nosso modelo de negócio, a gente entende o seguinte. Existem dois tipos de... Existem dois detalhes, tá? O primeiro detalhe é o seguinte. Existe o inglês. Existe a pessoa que não fala inglês, tá? Existe a pessoa que fala um pouco de inglês, tá? Se vira, mas não é fluente. E existe a pessoa fluente. Vamos tomar como base a pessoa fluente. Por exemplo, eu sou fluente, tá? Eu sou fluente. Mas me deixa 1 ano sem falar uma palavra de inglês, sem assistir um filme em inglês, sem ouvir uma música em inglês, sem consumir nada de inglês. Cara, eu vou enferrujar, eu vou esquecer. Então, você precisa praticar. Você precisa ter contato com o idioma. Tá? E é justamente por isso que a gente criou uma plataforma que a gente usa, eu gosto dessa terminologia, chamada infotainment, que é information com entertainment. Então, ao invés de só ter aulas chatas, as nossas aulas são tipo séries da Netflix. São divertidas. Entendeu? A gente tem quadros tipo Transfer Music. A gente começa a analisar uma música de vários artistas. A gente tem Transfer Movies, que a gente pega um filme e analisa esse filme em inglês. A gente tem Transfer Cooking, que a gente faz um prato, uma receita e aprende inglês com isso. Então, assim, são mecanismos que a gente utiliza para poder inserir o inglês e não deixar isso se perder. Tá? Agora, em relação à agilidade de aprendizado, o nosso compromisso é basicamente com o inglês a priori, com o inglês operacional, tá? E depois do inglês operacional, com a proficiência total. É porque muita gente fala em fluência, tá? E fluência é relativo. Fluência é basicamente você conseguir se comunicar fluentemente. Não significa que você é proficiente no idioma, tá? Então a fluência ela vem muito antes da proficiência. Né? Através da metodologia de transferência linguística, como a gente utiliza a base do português, a gente consegue muito rapidamente
levar o cara do zero ao nível operacional de inglês, que é uma pseudofluência, tá? Por que pseudofluência? Porque em situações simples, cotidianas, ele se passa por fluente. Por exemplo, o cara vai na padaria pedir um pão. Ele consegue pedir um pão. Ele vai num restaurante jantar. Ele consegue jantar. Ele está sendo fluente. Ele está tendo fluência ali. Agora, ele não vai subir e vai dar uma palestra na ONU. Porque ele não tem vocabulário para aquilo. Entendeu? E utilizando esse arsenal do próprio português, a gente estima que a pessoa consegue ir do zero até o nível operacional a partir de 4 semanas. Olha só. Tá? Inclusive, um espaço de tempo muito curto, né? Muito, muito, muito. Mas assim, a gente não quer que o cara pare aí, porque esse é o primeiro degrau, é o degrau que ele se sente confortável. É porque é aí que ele descobre o inglês. E aí sim, ele já vai perder essas amarras, e aí ele vai progredindo nos níveis a partir daquilo para se tornar realmente proficiente, para ser capaz de fazer uma palestra em inglês, entendeu? Participar de um podcast falando inglês. Imagina só. Que legal. Sabe? Então eu vou ter que me tornar aluno lá, cara, que eu quero fazer entrevistas em inglês. Mas é uma coisa que eu também já fico aí, não, pra se virar, a gente se vira, né? Agora para conversar, para levar toda uma conversação em inglês é bem mais difícil. Mas, e me conta uma coisa, cara, e, por exemplo, um cara que já tem um nível mais avançado, que entra na tua plataforma, e aí, o que ele faz, assim, porque é difícil, né, você dizer, você está no nível tal, vocês fazem algum tipo de nivelamento para encaixar esse cara? Sim, total. O primeiro contato com a plataforma é um teste de nivelamento. A gente precisa saber exatamente aonde que esse cara está. Então, a gente tem esse teste de nivelamento, que tem uma acurácia incrível, e a gente já direciona esse cara para a trilha específica dele. O seu nível é tal, a sua trilha é essa daqui. Então, a pessoa já começa numa trilha mais adequada para o nível dela. E é aquilo que eu estava falando. Geralmente, os primeiros passos, eles tendem a ser mais rápidos. Os mais avançados, eles demoram mais, porque vai ficando mais complexo. Entendeu? Então, respondendo também a sua pergunta do LTV, é muito baseado nisso. Né? Se a gente fosse montar um gráfico de velocidade comparando com outras metodologias, a gente ia ver o gráfico da outra metodologia como se fosse uma linha linear, onde você vai do nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a proficiência. O nosso, você dá um baita de um salto no início, e já te traz uma sensação de pseudofluência logo de cara, e depois esse gráfico ele vai desacelerando naturalmente, porque vão entrando aspectos um pouco mais complexos, e claramente a gente vai tirando cada vez mais esse português, a gente vai desmamando esse português. Não é que a gente ensina com português até o último nível, entendeu? A gente utiliza isso estrategicamente. Legal. Ô Bruno, eu comentei aqui no comecinho, né, que vocês também estavam num processo de internacionalização. E lógico, né, que existem oportunidades gigantescas aí ao redor do mundo, porque tem muitas pessoas, né, querendo aprender inglês, América Latina, enfim, né, tem um mercado gigantesco. Como é que está esse processo agora? E aí depois eu vou te fazer outra pergunta com relação a outros idiomas. Mas vamos primeiro aí para saber como é que está esse cenário agora. Cara, tá de vento em popa, a gente já tá com uma equipe lá no México, tá? Uma equipe já legal, assim. O produto, ele tá 100% já, quase, completinho. A gente tá nos ajustes finais para poder escalar ele de uma vez por todas, entendeu? A gente já fez alguns testes, mas a gente gosta de já chegar com o pé no acelerador, né? Essa é a nossa cultura. A gente pode deixar chega com o pé na porta, né? Com o pé na porta. Exatamente. Legal. Aí eu ia te perguntar justamente agora, né? Porque o método, você aprende um idioma, você aprende outros na sequência, utilizando mais ou menos, né, as mesmas estratégias, né? E aí vocês pensam também em fazer um transfer Spanish ou alguma coisa nesse sentido com outros idiomas? Leandro, sendo muito sincero contigo, eu não penso justamente pelo fato de que eu falei aqui no início do podcast. Eu gosto de mercado endereçável grande. Então, se eu for entrar em outra vertente, tem que ser em mercado grande, entendeu? Para valer o custo de oportunidade. Porque o mercado de pessoas que precisam falar inglês é enorme, a gente já sabe disso, é notório. Agora, me diz o mercado de pessoas que precisam falar, sei lá, japonês, árabe, hebraico. Eu vou vender, tenho certeza, mas
o custo de oportunidade vai ser muito alto. E às vezes o trabalho que você vai ter é o mesmo, para um resultado muito menor. Entendeu? Então, acho que esse tipo de maturidade também, que chega um momento na vida do empreendedor que ele tem que fazer escolhas. Às vezes, nem toda jornada vale a pena. Entendeu? Então, para a gente faz muito mais sentido escalar isso internacionalmente, talvez novos produtos também, etc., mantendo um mercado grande, do que tentar pulverizar vários idiomas, entendeu? Muito bem. Ô Bruno, a gente está tendo uma aula aqui contigo, né? Não só sobre idiomas, mas também sobre negócios. E aí eu queria saber, você utiliza muitas estratégias de marketing digital, lógico, aqui para atrair o aluno, né, para a tua escola. Que estratégias que a gente pode modelar do teu negócio, que a gente pode aplicar em negócios totalmente diversos, sei lá, negócios tradicionais, restaurantes, varejo. O que você acha que a gente pode aplicar das suas estratégias nesses negócios que a gente pode ter também um bom resultado? Legal. Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu diria que assim, o 80-20 da coisa primeiro você saber vender. Tá? Então, primeiro você precisa gerar caixa para poder crescer um negócio, aí você cresce a equipe, isso vai reverberando, aí vira realmente algo grande. Mas tudo começa na venda. Né? Hoje a gente tem a facilidade de contar com a internet. Então, esses números que você citou aí, eu diria que seria muito difícil de ser alcançado sem internet. Tá? E até porque a gente tem um DNA 100% digital, tá? Tanto por causa das minhas experiências e etc., todo o background, quanto que sem equipe é muito difícil, né, de você escalar números desses. Então, eu basicamente aprenderia duas coisas. Tá? Você tem que ficar bom em copywriting, tá? Você tem que aprender copy. Basicamente, essa é a coisa mais importante. Tá? E depois você tem que aprender como que você distribui isso para as pessoas, via tráfego. Tá? Lógico, você precisa ter um modelo de negócio que faça sentido. Eu adoro essa provocação, que é o seguinte. Eu costumo dizer que um empreendedor bom, um empreendedor meia boca, com um modelo de negócio bom, sempre vai ganhar um empreendedor bom com um modelo de negócio meia boca. Tá? Então, primeiro, tenha certeza que o seu modelo de negócio é bom. Tá? Se o seu modelo de negócio for bom, e se você for meia boca, cara, vai dar algum dinheiro. Tá? Agora, se você for bom, aí vai ser muito grande. Né? E para negócios tradicionais, eu acho que assim, primeiro você tem que usar a internet a seu favor. Tá? Basicamente, você tem que ter um cálculo na tua cabeça. LTV sobre CAC. Basicamente isso. Lifetime Value sobre custo de aquisição do cliente. Quanto que você vai conseguir capturar e quanto que isso vai te custar. Muitas pessoas que começam um negócio, principalmente amigos meus, que eu vejo começando, eles têm medo de gastar para adquirir clientes. E as maiores empresas do mundo, elas perdem dinheiro adquirindo cliente. Lógico que ninguém pode se dar, pouca gente pode se dar o luxo de fazer isso. A gente não faz, por exemplo. A gente gosta de gerar caixa, a gente gera muito caixa. É um modelo de negócio que faz sentido para mim. Mas eu penso primeiro em CAC. Se eu ficasse muito preocupado, tipo, não vou investir, etc., a gente nunca teria alavancado e atingido esses números, sabe? Então, primeiro, acho que tem que ter essa mentalidade de CAC, tá? E aí, você tem que buscar quais são os canais que vão te dar o CAC mais interessante. E aí você começa a testar canal, né? Pra gente, internet. Basicamente, Facebook Ads, Instagram, Google também, YouTube, entendeu? Umas redes de native, Taboola, Outbrain. Agora, para um negócio tradicional, às vezes seja um member get member. Entendeu? Talvez você atrela no seu custo de CAC e você faz um baita de um sistema de indicação, member get member, e você consegue captar bastante cliente. Agora, é importante que a pessoa tenha essa visão de growth, né? Que saiba, tenha a visão do funil completo. Como é que eu estou adquirindo esse cliente?
Hoje eu sei exatamente como que a gente adquire clientes dentro da Transferint. Eu posso especificar depois, mas acho que tem que ter essa visão, sabe? Pô, que legal. Não, a gente tá tendo uma aula aqui contigo, cara. Tá sendo sensacional. E aí, para crescer mais ainda, né? Vocês têm alguma estratégia, além desse crescimento orgânico, você pensa, sei lá, em ter um investidor na empresa? Isso faz sentido na estratégia de longo prazo de vocês, não? Então, eu acho que uma das maiores joias que a gente tem na mão é a capacidade de gerar caixa, né? Como você falou, a gente começou um negócio com um pouco mais de 100 mil reais e faturamos basicamente 30 milhões aí, primeiro ano. E como fazendo isso? Cara, primeiro, encontrando um mercado que seja escalável, e eu vou ser repetitivo mesmo com isso, porque as pessoas não entendem. Segundo, conseguindo, tendo um mecanismo de solução realmente diferenciado no mercado, algo que faça sentido. Terceiro, envolvendo isso com marketing que seja bem sexy, bem atrativo, bem chamativo, tá? E quarto, identificando um canal que faça sentido distribuir isso com um funil de vendas claro, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. A gente hoje vende curso, tá? Curso de inglês. Curso de inglês e produtos digitais no geral são produtos hiper manipuláveis, tá? Então eu consigo construir uma narrativa, a narrativa que eu quiser em volta dele, tá? E o meu produto, por exemplo, é um produto que não é um ticket alto. A gente é um ticket bem baixo até. A gente, inclusive, é um dos mais baratos do mercado, tá? Então, assim, eu não preciso de muitos contatos para vender o meu produto. Meu produto ele tem pouca fricção para vender, é diferente de um imóvel. Imóvel você precisa falar com o corretor, você precisa visitar o imóvel, você precisa fazer uma decisão, conversar com a tua esposa, etc. e tal. Para você comprar um curso de inglês na internet, é mais rápido. Então, qual que é o funil de vendas que faz sentido para mim? Eu tenho boas peças publicitárias, tá? Que levam para uma comunicação que basicamente é tudo permeado por copy, tá? Que expõe o problema, chama a atenção, expõe o problema que a pessoa está passando, mostra as soluções vigentes, mostra como as soluções vigentes não resolvem o problema, mostra a nossa solução, como essa solução é melhor e como o custo-benefício de adquirir a nossa solução é muito melhor do que tudo e vai ser excelente para a vida dele. A partir do momento que a pessoa se convence que o nosso mecanismo é melhor do que o dos outros, a pessoa compra. Comprou, gerou caixa. E aí é basicamente um trade. Eu preciso controlar quanto que eu vou gastar para adquirir esse cliente e quanto que esse cliente vai retornar para mim. E esse spread é a minha margem de lucro que eu vou reinvestindo no meu negócio. Cara, sensacional. Deixa eu só pegar aqui como é que a gente deu o título aqui para esse episódio aqui do Café com a DM. Bom, a gente colocou lá como título do episódio, né? Por que falar inglês é decisivo para sua carreira. E a gente acabou não falando, né, sobre a importância do inglês, mas acho que está muito claro. E a gente vai ter que mudar esse título aqui, Bruno. Cara, porque você deu uma aula de business aqui pra gente, de empreendedorismo. E eu tô curioso agora, Bruno, de saber qual que é o livro que você indica aqui pra turma, cara. Cara, então, eu vou indicar um livro e eu tenho certeza que ninguém indicou até hoje. Quer dizer, eu acho. Antes eu acho. Dos episódios que eu escutei, ninguém tinha indicado. É um livro do Alex Hormozi, que é basicamente um marqueteiro americano, tá? Que ele criou um conglomerado de empresas aí. E o nome do livro é 100 Million Offers, tá? É 100 milhões offers. Basicamente é como criar ofertas de 100 milhões de dólares. Eu tô empolgado demais com esse livro. Esse livro é muito bom. Muito bom, é sensacional. Maravilhoso esse livro. Oferta irrecusável e tal, né? Exato. Ele basicamente te mostra de uma maneira hiperdidática, tá? E é super envolvente o livro, não é chato, entendeu? Então ele coloca historinhas e etc. E ele te mostra como que você pode criar ofertas irresistíveis para sua audiência, que eles vão se sentir idiotas de não comprarem. E com isso, você vai conseguir um CAC mais baixo. Então, assim, é isso que eu tô falando. A oferta é basicamente o que eu acabei de falar ali. A oferta ela tem que ser maravilhosa, ela tem que ser boa. Qual que é o segredo do nosso sucesso?
um mecanismo de solução superior a todos da concorrência. Basicamente, a gente está jogando no mercado grande, então a gente pode escalar bastante. Uma oferta, um custo-benefício melhor do que os outros. Uma garantia que a pessoa realmente vai fazer aquilo. A gente dá garantia dupla na nossa oferta. Então, assim, vários pontos que você pode florear ali a sua oferta para fazer uma baita oferta forte. E, cara, as pessoas vão acabar comprando, sabe? Então, no fundo é isso. É uma maquininha. Cara, Você sensacional. entende como... Não, ia comentar, É legal. esse livro é sensacional, e aí tem na Amazon, né, tem a versão do Kindle e tem também a versão impressa. Eu comprei primeiro a versão do Kindle, porque era o quê? Uns R$30, e a impressa era R$300. Mas eu vou comprar a impressa, porque esse livro aí vale a pena ler e reler. Realmente uma indicação de leitura aqui fantástica tua aqui, Bruno. E o nosso bate-papo também foi muito bom, cara. Eu aprendi demais aqui contigo. Tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam. Então, queria te agradecer, Bruno, pela presença aqui no nosso Café com a DM. E, cara, vamos tomar um cafezinho aí mais vezes, cara. Vamos aprender mais, né? Trocar mais ideias. E gostei demais aqui da nossa conversa de hoje aqui, Bruno. Leandro, prazerzaço. Assim, sou fãzaço do podcast. Já assisti vários episódios. E assim, fico muito feliz, eu adoro compartilhar essas coisas, adoro falar de negócio, de marketing. Como você deve ter percebido, a gente ia falar de inglês, acabei falando de business, porque não aguento, tá dentro de mim, eu preciso soltar essa coisa, entendeu? Então, assim, por mim eu ficaria o dia inteiro falando disso, é minha paixão, adoro. Eu acho que deixa a gente mais inteligente, entendeu? A gente começa a aprender como que as pessoas funcionam. A gente começa a entender de pessoas. Quais que são os anseios das pessoas, o que elas querem solucionar nas vidas delas, como que você soluciona esses problemas de uma maneira melhor, entendeu? Você começa a criar uma corrente do bem, cara, e empreender isso, entendeu? Resolver problema de todo mundo, fazer a galera, tipo, falar inglês, mexer no ponteiro do bilinguismo, cara, no Brasil. 95% das pessoas não falam inglês, isso é um absurdo, entendeu? Se a gente conseguir mexer um pouquinho nesse ponteiro para 90%, cara, isso já vai ser um impacto absurdo. Quantas pessoas vão ganhar mais? Quantas pessoas vão conseguir ter relacionamentos internacionais? Quantas pessoas vão conseguir, sei lá, se virar, ter novas oportunidades, sabe? Então, assim, por conta de um detalhe. É um detalhe, e às vezes você pega esse detalhe e você consegue construir uma empresa enorme em volta disso. Então, existem zilhões de exemplos, tá? Inclusive muito maiores do que o nosso aqui, de empreendedores que fizeram isso. E eles basicamente entendem de gente, de pessoa. Show de bola! Olha só, e você que começou esse programa aqui para saber por que o inglês é decisivo para sua carreira, já sabe que é fundamental, mas você teve aqui uma aula de negócio, de empreendedorismo com Bruno Simantobi. Muito bem, Bruno, cara, obrigado mesmo aqui pela presença do Café com a DM. Vamos tomar café mais vezes. E você que está aí nos assistindo, curtiu esse conteúdo, compartilha com seus amigos. Clica aqui no botãozinho de compartilhar no Spotify, qualquer aplicativo de podcast. No YouTube também, se você estiver assistindo o nosso vídeo agora. Compartilha com seus amigos, porque como o Bruno falou aqui, a gente vive numa era de compartilhamento. A gente tem que compartilhar aquilo que a gente aprende, né? E isso gera efeitos, né, por todo o tecido social. Né? Então, é uma maneira, né, da gente também mudar o mundo. Não é isso, Bruno? Exatamente, Leandro. Isso aí. Tamo junto. Valeu, Bruno. Então, até a próxima. Um grande abraço.